Bem-vindos ao canal do Dr. Rogerinho. Eu sou o Dr. Rogério Costa Mida, pediatra, e hoje a gente tem um assunto muito legal para a gente poder tratar aqui, uma discussãozinha que a gente sempre faz com o papai, com a mamãe aqui, que eles pedem sempre as nossas orientações sobre um assunto muito bom aí no Papo Bebê. Hoje a gente vai estar falando sobre os prós e os contras da utilização da chupeta. Muita pergunta aí, papai e mamãe sempre fazem pra gente. E aí, doutor, o que você acha? Eu posso utilizar a chupeta pro meu filho? O que você acha dessa utilização? Tudo. E a gente vai saber aí logo sobre todos os prós e os contras aí deste importante assunto. Bom, gente, para a gente poder dar um andamento aí, uma iniciação no nosso vídeo, a gente vai falar aí sobre uma palavra que se chama sucção, tá certo? Gente, sucção, para a gente poder dar uma introduçãozinha aí e iniciar o nosso vídeo falando sobre a utilização das chupetas. Bom, para vocês poderem ter uma ideia, a sucção, ela é o ato de sugar. É um comportamento do reflexo do bebê que já pode ser observado desde quando ele está lá no útero da mamãe, tá certo? Quando a gente às vezes vai para poder fazer aquele acompanhamento no pré-natal, o papai e a mamãe vão até o ginecologista ou obstetra, tá certo? E fazem aquela ultrassonografia que se mostra para o papai, para a mamãe, mostra para o familiar, para o vovô, para a vovó, que aparece o bebezinho na ultrassom sugando o próprio dedo, tá certo? Lá dentro do útero da mãe. Então esse reflexo do bebê já começa lá quando ele está sendo gerado, nesses primeiros meses e até às vezes no final da gestação da mamãe, tá certo? Bom, gente, uma importante noçãozinha aí do que significa o ato de sucção do bebê, tá certo? Que é um reflexo do bebê, é o ato de sugar, tá bom? E isso particularmente, gente, ele vai ter no primeiro ano de vida sempre essa necessidade de sugar, porque é um reflexo vital para a sobrevivência, para o crescimento e para o desenvolvimento psíquico do bebê, tá bom? Bom, o que a sucção ela provoca no organismo da criança? A sucção ela provoca no organismo da criança, para obter o alimento, a liberação de um hormônio chamado de endorfina, tá certo? Esse hormônio, ele produz um efeito de modulação da dor, do humor e da ansiedade do bebê, provocando uma sensação de prazer e bem-estar a este bebezinho lindo e maravilhoso. A amamentação, ela é suficiente para satisfazer o desejo básico de sucção do bebê. Por isso é importante que durante a fase em que a criança esteja mamando no peito, a mãe amamente sempre que for solicitado, ou seja, livre demanda, tá? Bom, qual a posição que a gente tem sobre a adoção da chupeta? Eu, particularmente, não sou a favor da utilização de chupetas para mamães que estão amamentando. Por quê? Porque isso causa um conflito muito grande, porque para se utilizar da chupeta, a criança utiliza um tipo de musculatura. E para se utilizar da amamentação, sugar o seio materno, a criança se utiliza de outro tipo de musculatura, tá certo? E isso faz com que o bebê fique completamente confuso na hora que ele está sugando o peito. A criança que suga o peito e a criança que se utiliza da chupeta é uma criança que tem conflitos na amamentação. Ela tem conflito ao sugar o seio materno, porque a chupeta tem um tipo de bico e o bico do seio materno é completamente diferente. É o adaptado para que a criança possa ingerir o leite materno e satisfazer as suas necessidades calóricas do dia a dia. Então, olha só, hein? Criança que às vezes suga a chupeta e suga o peito, o seio materno, muitas vezes ele tem uma alta complexidade, tá certo? De sentir o seio materno da mãe. E isso faz com que ele se jogue para trás, com que ele venha até o seio materno, com que ele mame pouco, porque ele lembra da chupeta e lembra também que esse bico do seio materno
ele é completamente diferente da chupeta. Causa um conflito muito grande na hora que a mamãe está amamentando. Existem mamães que falam: olha, doutor, caramba, puxa vida, ele está mamando no peito, mas ele ao mesmo tempo fica brigando com o peito. Por quê? Porque às vezes ele dorme no peito, porque ele tem aquela sensação. Isso falando para os bebês que também se utilizam de chupetas. Então, durante a amamentação, durante este período de amamentação, eu particularmente contraindico totalmente a utilização das chupetas. Poxa, doutor, mas por quê? Porque vocês vão ter problemas para poder amamentar esse bebê. Vai ser um bebê que vai ficar agitado, vai ser um bebê que não vai estar mamando somente no peito, vai ser um bebê que vai ter conflitos na hora da utilização dos seus músculos para que este leite seja ingerido, tá certo? Então, gente, vai aí uma dica para vocês: não utilizem chupetas durante o período da amamentação. Isso não vai trazer nenhum benefício para o bebê, tá certo? Mas isso aí é uma decisão que a gente pode, em comum, nós aqui, os profissionais da área da saúde, pediatra, junto com o papai ou com a mamãe, ou com os seus cuidadores, para que a gente possa fazer a utilização ou não da chupeta, tá certo? O uso da chupeta pode comprometer a amamentação, como eu falei para vocês. Pode, tá certo? O uso da chupeta pode dificultar a formação do dentinho do bebê, pode dificultar a formação dos dentes e facilitar o aparecimento de otites? Pode, gente. Por quê? Porque a criança que está formando os seus dentinhos, ela, utilizando a chupeta, ela faz com que haja uma inibição da formação desses dentinhos. Ela vai acumulando uma secreção na boquinha, tá? Com a utilização da chupeta. Essa secreção muitas vezes escorre pelo cantinho da boca, vai para o ouvido, pode causar otites, que são inflamações dos bebês, tá vendo? Do ouvido dos bebês. Então, ou das crianças, né? No caso, gente, eu fiz um vídeo sobre otites. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, procurem lá. Otites virais, bacterianas, fúngicas, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes os bebês têm dores de ouvido por causa de acúmulo de secreção, por causa do uso da chupeta. Essa secreção, ela escorre para o ouvido, pode provocar uma otite viral, que tem que ser tratada com analgésico, às vezes até com anti-inflamatórios, e também às vezes até uma otite bacteriana, que pode causar também infecção no ouvido, tá? Então a secreção da chupeta, por acúmulo de micro-organismos, de bactérias, de vírus, pode provocar sim otites também. Então olha só os contras, hein? Tá certo? Gente, há algum tipo de relação entre a chupeta e o sapinho? Sim. A chupeta, como eu falei para vocês, provoca um acúmulo de secreção. Essas secreções podem conter bactérias, podem conter fungos e acometer a cavidade oral dos bebês, afetando principalmente as gengivas do bebê e principalmente também os labinhos do bebê, que podem provocar o aparecimento de candidíase oral, que são popularmente chamadas de sapinhos, tá certo? E isso vai dificultar em muito aquele bebê que suga o peito, aquele bebê que mama no peito e também aquela criança que consome seus alimentos, que faz uso de uma alimentação, tá certo? Então olha os contras aí, tá certo? Gente, o processo de utilização de chupetas pode provocar uma dificuldade na fala, no desenvolvimento da fala do bebê? Pode inclusive provocar uma introspecção. Essa criança se torna uma criança um pouco mais tímida. Essa criança com a chupeta é uma criança que não tem um grau de socialização com às vezes os adultos ou às vezes outras crianças, porque isso causa sim uma introspecção. Esse tipo de utilização de chupetas pode também causar uma dificuldade no desenvolvimento da fala, trava a língua da criança, a criança não consegue desenvolver a fala e com isso ela demora mais para começar a se comunicar com as pessoas, papai, mamãe, vovó, vovós, crianças também, irmãozinhos, tudo isso. Então olha, outro
contra a chupeta, tá certo? Gente, bebês que particularmente se utilizaram e crianças de chupetas por longos períodos podem, olha que curiosidade, podem sim se tornar fumantes na sua idade adulta. Por quê? Porque se acostumaram a ficar sempre com a chupeta na boca. Quando elas crescem, elas vão, num ato de inconsciência, por não se lembrarem que se utilizaram de chupetas, se tornarem fumantes sim. E também se tornarem tabagistas fumantes por, às vezes, terem esse tipo de hábito, tá certo? Mas uma das causas de as pessoas se tornarem fumantes na sua idade adulta é a vontade que elas têm de utilizar algo, tá certo? Que elas utilizaram quando eram bebês e na infância, que seria a chupeta. Olha só que curiosidade, hein? Meu Deus do céu. Vamos aí ao favorecimento da chupeta. Alguns especialistas, eles refletem e através de alguns até de estudos que eles fizeram, eles chegaram a uma conclusão, tá certo, de que a chupeta, ela diminui a chance de síndrome de morte súbita do lactente. É uma condição em que o bebê, durante o sono, com menos de 1 ano de vida, aparentemente saudável, ele morre durante o sono, sem às vezes ter qualquer tipo de explicação médica. Então a chupeta, ela às vezes ajuda nesse sentido, numa diminuição da síndrome da morte súbita dos bebês e lactentes, que são bebês que mamam leite, tá certo? Mas esta não é uma condição que vocês devam se utilizar deixando suas crianças durante o seu sono com a chupeta o tempo todo, tá? Vale a pena ter alguns cuidados, vale a pena sempre esses bebês estarem sobre a nossa observação, sobre a nossa visualização para que isso não ocorra, tá bom? Bom, o uso da chupeta pode reduzir o estresse em recém-nascidos, tá certo? Pode ou não? Gente, o uso da chupeta, quando a criança é submetida a alguns tipos de procedimentos, sejam eles dolorosos ou estressantes, uma quantidade mínima de tempo em que a criança está com a chupeta, ela pode sim reduzir a agitação e o estresse, mas isso em quantidades mínimas. Mas como eu falei para vocês, criança que está mamando no peito, não é indicado o uso da chupeta. A gente pode se valer de outros tipos de alternativas para que a criança não se torne estressada ou ainda agitada. A gente pode cantar, a gente pode fazer uma ninar, tá certo? A gente pode oferecer o seio materno, mas não se utilizar de chupeta sempre que a criança estiver chorando, porque o ato da criança de chorar é até benéfico, porque mostra que o pulmão está se desenvolvendo. A criança que chora, ela está desenvolvendo um ato emocional, tá certo? É importante que ela tenha isso em mente, para que quando ela cresça, ela possa diferenciar os atos emocionais do choro de alegria e do choro de tristeza. O choro faz parte da nossa vida. Às vezes nós choramos de alegria, às vezes nós choramos de tristeza. Muitas vezes quando a gente chora, quando a gente é bebê, ou às vezes quando a gente é uma criança, isso é importante, é uma forma de manifestação, manifestação às vezes de personalidade, manifestação às vezes até de emoção, mas isso é importante, são os primeiros atos emocionais que a criança adquire, é quando ela chora. Então chorar não faz mal, tá bom? Bom, como é que a gente vai decidir sobre o uso da chupeta ou não? Eu dei todos os prós e todos os contras para vocês. A gente discute aqui durante a consulta e a gente vai chegar à conclusão se é indicado ou não. Vocês viram vários problemas que a chupeta pode causar, tá certo? Dentre todos aqueles que eu relacionei para vocês, eu acho que um dos piores, principalmente a dificuldade que a criança vai ter em sugar o peito da mãe, o seio materno, tá bom? Bom, como é que a gente pode, às vezes, lidar com situações em que a criança não utiliza a chupeta e ela está uma hora de estresse? Gente, como eu falei para vocês, a gente precisa tentar soluções que não sejam o uso da chupeta, tá certo? Por quê?
Porque a gente sabe dos males que vai causar. Eu tenho aqui, às vezes, crianças que estão com 2, 3 anos e que ainda fazem utilização de chupeta. 4, 5, 6 anos com a chupeta. Aí o que acontece? Quando você vai fazer o exame da cavidade oral, da gargantinha da criança, você vê que o céu da boca, em vez de ele estar assim, ele está assim. Aí o que acontece? A dentição toda ela sobe, tá certo? E aí o que ocorre? Existe um espaço da boca com o nariz. Com a utilização da chupeta, a criança ela faz com que haja um acúmulo de secreção. Essa secreção ela fica uma quantidade muito grande, tá certo? E mais para frente, quando os seios paranasais e nasais são formados, a partir dos 3 anos mais ou menos, a criança pode desenvolver um quadro chamado de sinusite, que eu também falei lá. Vejam esse vídeo de sinusite para vocês verem, tá certo? Então, crianças que às vezes têm quadros de sinusite, muitas vezes são crianças que se utilizaram de chupeta ou que se utilizam também. Outra situação, crianças que às vezes se utilizam de chupetas na idade pré-escolar e escolar, quando elas chegam na escola, elas não podem se utilizar da chupeta. Elas começam a se tornar crianças tímidas, crianças introspectivas. Por quê? Porque elas querem se utilizar da chupeta, têm vergonha de falar. Lembra que eu falei lá no início para vocês? Pode acometer o desenvolvimento da fala, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, tá certo? E fora os outros males que podem causar também, tá certo? Então a gente precisa ver os prós e os contras, como eu falei, tá bom? Gente, no caso de papais que optem pela chupeta, eu já praticamente delimitei todos os contras da chupeta. Então aí a gente não está 24 horas presente na vida dos nossos bebezinhos. Quem está é o papai e a mamãe. Então aí, se vocês querem correr às vezes o risco de ocorrer algumas dessas situações que eu enumerei para vocês, aí vai a critério de vocês, tá bom? Mas aí vai essa dica, porque muitos papais e mamães me perguntam sobre o que eu acho da chupeta, tá certo? Até os nossos colegas também dentistas, odontologistas, né? Eles praticamente abominam o uso da chupeta, tá certo? E outra, gente, a gente tem muito problema com a chupeta aí, tá certo? Tem crianças que são muito hospitalizadas, porque às vezes elas ingerem bactérias que ficam na chupeta, e aí elas passam para as vias aéreas superiores, causam broncopneumonias, são crianças que são hospitalizadas com frequência, então a gente precisa ter muito cuidado quanto a tudo isso, tá bom? Gente, esse aí foi um vídeo, canal do Dr. Rogerinho, tá certo? Dr. Rogério Costa Almeida, pediatra. A gente está falando sobre um tema aqui do Papo Bebê, uso da chupeta. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, estamos rumo a 1000 inscritos, tá certo? Conto com a colaboração de vocês, se inscrevam, deem o seu like, curtam, tá certo? E principalmente também, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esses vídeos se vocês gostaram, tá bom? Queria mandar um grande beijo aí para os meus amigos, papais, mamães, nossas crianças também, tá certo? Nossos principinhos e princesinhas. Gostaria também de mandar um beijo aí pro meu pai, pra minha mãe, pro meu amor, pra minha sogra, pro meu sogro, pros meus irmãos, para minhas filhas, meus filhos. Também para minhas sobrinhas maravilhosas, Marininha e Heleninha, que eu amo muito, tá certo? Nós amamos muito, né? E também para nossas cunhadas aí e para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos falar em Deus para as nossas crianças. E que Deus nos abençoe e nos traga a paz aí frente a essa pandemia que não terminou. Utilizem máscaras, tomem todos os cuidados possíveis e imaginários e evitem aglomerações e principalmente também façam o distanciamento, tá certo? Isso vai ajudar em muito. Muito obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.